vontade, você faz quando você quiser. Né? Rony, na tua avaliação, qual é a origem desse comportamento? Porque, né, bom, isso não é de agora, né? Sim. Vamos supor que estejas correto nessa avaliação da caracterização do brasileiro como um insubordinado nato. É mais ou menos isso. Sim. Qual é, na tua opinião, na tua avaliação, qual é a origem desse tipo de comportamento, dessa característica? Josué, olha só. Bom, falar em origem de características culturais é sempre um problema enorme, né? Eu acho que há uma conjugação de elementos, né, culturais que favoreceram que predominasse esse tipo de, de característica. Uma coisa que eu acho inegável, por exemplo, quando você compara a colonização portuguesa com a colonização espanhola, você vê que a colonização portuguesa ela é muito menos intencional, ela obriga muito menos, ela não demanda obediência, ela não demanda muito menos que a espanhola. Não que a espanhola seja um grande exemplo de coerência e de demanda em que a vontade do rei na época, né, poderia se impor a toda a cadeia de comando até chegar na colônia. Longe disso. Mas no caso de Portugal é um pouco pior, né? E é muito curioso isso. A gente pode dar, eu acho que a gente pode retirar exemplos de todos os fatores de formação do Brasil. Você pode pegar o período colonial, você pode pegar, por exemplo, a mentalidade africana, você pode pegar a mentalidade portuguesa e você pode pegar a mentalidade indígena, como você quiser. Dos três lados, você tem claramente contribuições nesse sentido. Eu me lembro de uma passagem agora, assim, né, da literatura indígena, digamos assim, que esclarece isso muito bem. Né? É uma carta do José de Anchieta, que é um jesuíta que veio para o Brasil, isso em 1549, os jesuítas chegaram, né? Chegaram na Bahia. O Anchieta chegou um pouco depois disso, não sei, 4, 5 anos depois. Então, vamos pensar em 1550, 1560, 1555, né? O Anchieta foi fundar Piratininga, que é São Paulo, né? Fundou o colégio, enfim, para catequizar os índios, né? Ele está ali, o Nóbrega é o superior da ordem jesuíta no Brasil e está em São Vicente, uma coisa assim, está em São Vicente, no litoral de São Paulo, e o Anchieta está em São Paulo, Piratininga. Bom, e há uma sublevação dos tamoios, dos índios tamoios, para destruir o Rio de Janeiro. Né? E eles, em função da vocação apostólica e de achar que, enfim, estão numa condição especial de enviados divinos, vão tentar, então, evitar a destruição do Rio. Né? Então, eles se metem dentro, eles têm conhecidos, né, índios que transitam entre os povos indígenas que eles já haviam catequizado e os tamoios, que ainda não, com quem eles tinham poucos contatos, alguns índios transitam e eles conseguem ser inseridos, então, numa espécie de reunião preparatória dos tamoios para a guerra. Né? E é muito curioso, porque quando o Anchieta está lá, ele se prepara, sei lá, umas 10, 15 vezes para a morte. Por quê? Ele tem a proteção garantida de um cacique, não me lembro o nome agora. Só que chega um outro cacique e diz, não, eu vou matar ele. Né? Então, esse cacique, supostamente, que o ameaça de morte, ele deveria estar subordinado ao cacique principal. Mas não há essa relação no mundo indígena. Né? Não há relação de subordinação. Os caciques decidem por conta própria. Mais do que isso. Né? Os índios ameaçavam, eventualmente, o Anchieta de morte. Claro, uns lhe garantiam proteção no dia seguinte, ele ameaçava de morte, e matar o Nóbrega também. Então, é uma espécie de, quase, ele tem uma carta sobre isso, uma narração de a iminência da morte. Ele se prepara para a morte 10, 12 vezes nesse período de 60 dias, eu acho, que ele ficou entre os tamoios. Qual é a estrutura política, né, do indígena, nesse caso? Né? Isso está claríssimo na carta do Anchieta. Não há comando. Né? Não há comando sequer dentro da mesma aldeia. Então, claro, isso é um indício de que a cultura indígena ela não é guiada por relações de poder hierarquizados. Né? O poder está disperso. Né? Você encontra isso também, eu vou dar um outro exemplo. Né? A mesma situação de dispersão do poder e falta de subordinação, estamos falando do poder político,
você nota, por exemplo, na colonização espanhola no Paraguai. O Cabeza de Vaca, que é um espanhol que teve no Paraguai, né? Um dos primeiros, por exemplo, os próprios subordinados do adelantado, como ele chamava, o enviado do imperador espanhol para colonizar o Paraguai, ele é traído pelos seus subordinados. E isso é uma narrativa comum, né? Nas expedições espanholas, isso o próprio Cortés no México, ele se subordinou contra o governo do governador de Cuba. Então, essa relação de insubordinação no exercício do poder, que eu acho que é um indício, né, da condição política fundamental, né, do período colonial, ela pode nos dar uma indicação. Agora, assim, ó, eu estou te dando exemplos que eu pensei agora de memória aqui e ali, um espanhol, um indígena do Brasil, né, mas você pode pegar a estrutura política das tribos africanas, você vai notar coisa semelhante, né? No mundo português também, né? A ideia dessa insubordinação constante, né? Você tem uma ordem imperial, mas pouca gente respeita a ordem imperial, né? Muita gente lança mão dela para vinganças pessoais, quer dizer, é uma espécie de insubordinação geral no uso do poder, né? Do ponto de vista indígena, você tem uma questão mais psicológica, não é mesmo, de que não há subordinação plena sequer no interior de uma aldeia, nas relações de poder. Agora, eu não diria que isso é a origem, Josué. Eu seria cuidadoso aí, porque é difícil você ficar indicando origem de traços culturais. O que é certo é que esse tipo de comportamento ele se tornou hegemônico no Brasil. Né? Se tornou hegemônico. É raro você encontrar uma pessoa que você não possa dizer, olha, essa pessoa é altamente incoerente, né? Porque defende uma coisa, mas faz outra. Então, se evita essa ideia da sujeição a que eu me referi agora, da integridade, da personalidade. Né? Nós não somos pessoas marcadas por esse tipo de preocupação, né? Por um caráter rígido, né? Em que você encontra os mesmos princípios em várias dimensões da vida. Né? Pelo contrário, né? É muito comum, você pega pessoas que são fiéis de segunda a sexta, segunda a sábado, mas no domingo toma uma cachaça e se diverte um pouco. Afinal, como diz o Brasil, ninguém é de ferro, tem as exceções. Né? Nós vivemos um regime de exceção. Né? Nós vivemos um regime de exceção. E é curioso, né? Porque o Felipe se referia à democracia. Né? Uma coisa que me pareceu óbvio, por exemplo, durante o segundo mandato curto da Dilma Rousseff, é justamente isso. A sociedade, o que é uma democracia? O que está em jogo numa democracia? Bom, tem regras válidas, todo mundo respeita as regras, e os conflitos eles se resolvem ao longo do tempo. Às vezes você tem ganhos, às vezes você perde, mas as regras são mantidas, as regras do jogo estão mantidas. Então, a democracia é um jogo de perdas e ganhos. Dependendo de maior força política, você ganha. Dependendo da força política maior dos adversários, você perde. Chegou um certo momento que eu disse, poxa, a sociedade brasileira, em função das reações de rua, das manifestações, a sociedade brasileira não quer saber de democracia, não quer saber desse respeito contínuo às regras do jogo. Ela quer soluções mágicas. Cada parte, cada corporação profissional, cada faixa da sociedade queria a solução dos seus problemas hoje. Isso não acontece em democracia nenhuma, isso acontece no plano mágico, no plano do realismo mágico latino-americano. Então, quer dizer, na verdade, eu acho que aconteceu, voltando àquela questão da transição, a sociedade brasileira ela cansou do jogo democrático, que é um jogo lento, demorado. Isso não combina com as nossas necessidades imediatas. Nós somos um povo imediatista, nós queremos resolver logo. Se não dá, é porque o governo é ruim, o governo é corrupto, vamos tentar outro. Não deu, a gente tenta mais uma vez. Aí tentamos um desconhecido, que eu acho que é o que aconteceu agora, um desconhecido ou tão pouco conhecido que parecia virtuoso para alguns, pelo jeito, né? Entendeu? Ou vamos votar em quem não tem vocação mesmo, porque em quem tem vocação não está dando certo. Quer dizer, esse tipo de falta de lógica. Né? Desculpe, o voto de Bolsonaro, eu não diria assim, ó, eu acho ingênuo você dizer que o eleitor do Bolsonaro é gado, é burro. Não se trata disso, se trata de outra lógica. Né? Agora, certamente não é o cálculo do voto em Bolsonaro, não é um cálculo lógico. Né? Basta olhar o perfil e a biografia dele, não tem nada aí que leve
induz alguém a votar no Bolsonaro. Eu duvido que isso tenha acontecido. Então, isso apela para um outro tipo de lógica, a lógica da solução imediata, né? A lógica da Mas solução. será que as nossas necessidades, pelo menos do grosso da população brasileira, permitem esperar? E mais, permitem esperar no meio de uma pandemia, como está acontecendo agora, em que as previsões da ciência, né? E aí talvez a insubordinação do povo brasileiro em relação à ciência é porque parte significativa dela tem uma relação muito pequena com as necessidades da população em geral e uma relação muito grande com as necessidades dos seus financiadores, né? Que não é o Estado em geral, porque o Estado brasileiro investe muito pouco em ciência. Sim. Em que medida essas urgências, né, do povo brasileiro, de uma forma generalizada, e não estou falando das classes médias e abastadas, estou falando do povão mesmo, não moldam um caráter imediatista também? Não, pode ser. Eu acho assim... Vamos dar um pulo de 1500 para hoje. Não, eu acho que, por exemplo, eu não sei, na minha percepção, eu não sei se as pessoas têm... Eu acho que falta percepção. Eu não diria que há uma visão crítica, por exemplo, de que a ciência é financiada por interesses privados. Eu acho que não, da população. Agora, uma percepção da ineficácia do conhecimento científico na vida concreta das pessoas, certamente, certamente. Né? Eu trabalho no meio acadêmico, né, em que pese as declarações dos últimos anos, talvez a insistência em trabalhos de extensão, isso é óbvio, né? As pessoas... Eu trabalho numa universidade, né, que tem uma rede, nós chamamos de rede de colégios universitários. Então, digamos assim, são salas da universidade funcionando em colégios estaduais e municípios de mais de 30 mil habitantes. A pretensão inicial era ter uma rede maior do que temos. Hoje, eu acho que essa rede deve estar em torno de 10 colégios universitários. Né? Para vocês terem uma ideia, as pessoas da cidade, desses municípios, muitas pessoas, me lembro de falar com o gerente de um banco e ele não sabia que a universidade estava instalada no seu município. Né? Quer dizer, é uma falta de comunicação e de capacidade de se articular com a realidade cotidiana das pessoas é enorme, isso eu não tenho dúvida. Né? Agora, eu não acho eu acho que isso fortalece a ideia de que o poder é exercido de uma maneira que não resolve os problemas práticos das pessoas, com certeza. Então, que há uma espécie de desconexão dos esforços, enfim, que o Brasil é meio bagunçado, isso certamente favorece esse tipo de leitura. Né? Mas eu não acho que seja a causa principal, né? Eu acho que é um sentimento, né, mais básico, né? É um sentimento cultural mais básico mesmo de dizer, olha, não, não reconheço a autoridade. E veja, eu não estou dizendo que as pessoas têm esse raciocínio, eu estou dizendo que elas agem baseado nesse tipo de valor. Cara, se você vai dizer o que você acha da ciência, eu acho muito bom e tal, mas na hora de fazer concessão do seu comportamento individual, de evitar a festa, né, do Dia das Mães, em função do Covid, não evita. Né? Agora, você disse uma coisa no início, será que a população pode esperar? Bom, esse é um grande problema do Brasil e da consolidação da democracia, né? Porque você vai pedir para as pessoas esperarem, né? As pessoas estão esperando há 500 anos, né? As pessoas estão esperando que a república, uma república democrática se estabeleça, né? Há 500 anos, né? E que seja funcional para a maioria da população, e ela não é. Então, como é que você faz? Você tem que resolver problemas, você tem que negociar, porque o jogo democrático é de negociação, e você tem que resolver problemas imediatos que já duram 100, 200, 300 anos, não sei, mais do que isso. Né? Como fazer? Como é que você vai equacionar o jogo democrático com solução de problemas tão graves? Você vai pedir para as pessoas sofrerem um pouco mais? Isso é desumano. A solução não é democracia? Complicado, né? Eu acho que a sua pergunta, eu refaço a sua pergunta em outros termos, eu não tenho a solução. Não parece razoável você pedir para uma população que é destituída do apoio do Estado, vamos
dizer o mínimo, né, destituída do apoio do Estado, esperar um pouco mais para que o Estado, né, tenha condições de fazer uma inserção positiva na sua existência, que propicie melhores condições de saúde, de educação, de habitação, quer dizer, até quando? Né? Nós, Eu acho nós que temos... é um grande problema de você consolidar a democracia no país tão desigual, né? Entende? Nós Porque temos... as necessidades são imediatas, não dá mais para pedir para as pessoas esperarem, né? Você vai dizer, olha, vamos respeitar a democracia, espere, entre na fila, né? Pô, entra na fila. O cara está na fila há 200 anos, o seu bisavô estava na fila. Como é que você vai pedir para o cara esperar? Entende? Mas o país não pode resolver todos os problemas agora também. Então, mas, de qualquer maneira, essa ideia da solução mágica, que nem essa coisa do Fernando Henrique Cardoso, que eu me referi agora há pouco, sobre a doação de órgãos, é tipicamente brasileira, né? Você dá um golpe legislativo e pensa que resolveu o problema. O governo Bolsonaro está dando um golpe nos números da pandemia, está resolvido, né? Enfim, porque é curioso, né? A gente não trabalha com fatos no Brasil, né? Não existem fatos, existem versões. No Brasil tudo é ficção, né? O fato, de novo, o fato é aquilo que te obriga a respeitá-lo. Você não pode mudar um fato. Então, o fato é alguma coisa que me priva da minha onipotência. Eu não posso decidir o que aconteceu ou o que não aconteceu. Mas o interessante, né, é que as versões... Eu cortei a palavra do Felipe, tá? Então... Bom, deixa eu só aproveitar esse gancho, Felipe, porque assim entrou numa questão bem interessante, que é o seguinte, né? As versões que se transformam em fatos, né? Ou seja, e através do uso da tecnologia, né? Recentemente, um ex-marqueteiro do Bolsonaro deu uma entrevista para o Globo falando exatamente disso, né? Como é que os robôs produtores de fake news nas redes virtuais transformam versões em fatos. Sim. Tamanho é a mobilização que eles causam nas pessoas em função das versões contadas. Como é que tu vê essa coisa da tecnologia hoje, Rony? E o poder que isso tem, né? Porque com tudo que aconteceu com o país depois do impedimento da Dilma e tudo mais, houve um crescente, né, do uso desse tipo de coisa na política, né? E se aproveitando enfim, de uma fragilidade da massa da população, ter uma visão crítica em relação às informações que recebem, né? Gerou uma presidência que nós temos hoje aí, né? Bom, eu talvez tenha uma ideia um pouco diferente com relação a... Por exemplo, eu acho que não existe fake news no Brasil, né? Não, na verdade, não existe diferença entre verdade e falsidade, né? Vamos pensar o seguinte, um exemplo do futebol, né? Bom, depois que deram uma organizadinha no Campeonato Brasileiro, parou aquela questão de decidir o resultado dos jogos depois no Tribunal Desportivo, né? Que já melhorou, o torcedor já sai um pouco convicto que o seu time realmente venceu um jogo depois de ele terminar, mas não fica muito convicto. Há uns anos atrás, tinha uma discussão interessante entre Flamengo e São Paulo para ver quem é que ficava com a taça das bolinhas, porque o passado era obscuro, então tinha uma discussão para saber quem era pentacampeão brasileiro, se era o Flamengo que ficava com a taça, porque a taça era para o primeiro pentacampeão. E ninguém conhecia o passado, não é que não se conhecia, havia uma polêmica sobre o passado, porque no Brasil é isso, né? O que aconteceu? Ninguém sabe o que aconteceu, né? Então, a gente cria o passado permanentemente, nós criamos, nós inventamos, né, o mundo em que nós vivemos. Essa é uma discussão, talvez, um pouco filosófica demais. Vamos pensar o seguinte, né? Vamos ficar no futebol. O técnico Mourinho, o técnico português, uma época andou criticando o Neymar porque o Neymar fingia muitas faltas, né? Eu até tratei disso no Futebol e a Filosofia, né?
Não é que o Neymar finge faltas, o Neymar apenas tenta convencer o juiz de que foi faltado, né? Veja bem, um jogador disciplinado, que se subordina às regras do jogo, ele espera que o juiz diga se foi falta ou não. O jogador brasileiro, ele é performático, ele é um ator. Ele não está se referindo a um fato que aconteceu, ele não se subordina ao fato, ele cria o fato, né? Se ele perde a bola, ele quer que seja falta, porque ele quer ter vantagem. Então, não é que ele é falsário. O mundo que ele vive não tem a diferença entre verdade e mentira. Então, é com a sua atuação que ele convence o juiz que foi falta. Se ele é um péssimo ator, então é um problema de performance dramática. Se ele é um péssimo ator, ele não convence o juiz, né? Mas se ele é um bom ator, ele sempre convence o juiz. Então, o que realmente aconteceu, foi falta ou não, depende do desempenho do ator dramático. Entende? Tem uns que têm um talento enorme, outros são os fanfarrões, não têm talento nenhum. Então, o Brasil é um país que não faz distinção entre realidade e ficção. Gente, as pessoas assistiam, pelo menos, né? Eu não assisto mais novela, mas assistiam novela e comentavam com os vizinhos. Aquilo era mais substantivo, era mais decisivo na vida delas, né, do que a realidade. O que acontece na novela é tema de conversa, é tema de reflexão, é tema de questionamento moral muito maior do que o jornal, né? O jornal, aliás, tem aquelas nuances dramáticas de final feliz, sempre já pegou um pouco da lógica da telenovela. Mas, enfim, é um país em que não separa ficção de realidade. Não é à toa que esse continente gerou um movimento literário que nós chamamos de realismo fantástico, né? Do Gabriel Garcia Marques e tal. Porque as coisas são tão absurdas que elas parecem, de repente, começam a fazer sentido. Você vê, hoje, você pega o noticiário, você vê umas manchetes e você pensa, isso é do sensacionalista ou isso é verdade? Assim, ó, a notícia, pense bem, a notícia de que o governo, o Ministério da Saúde, divulga um balanço geral das mortes com 1.360 e umas horas depois divulga outro com 800 e sumiram 600. Isso é uma piada. Você não sabe mais o que é verdade e o que não é há muito tempo. Na verdade, agora as coisas se intensificaram no governo Bolsonaro, né? A fluidez, a realidade aumentou. Mas ninguém sabe no Brasil, né? Por esses exemplos que eu estou dando exemplos rápidos aqui, mais do futebol, que eu me lembrei agora, da taça das bolinhas. Mas, entende? Você não sabe o que efetivamente acontece e o que não acontece, né? Porque é uma estatística que pode ser falseada, enfim. O brasileiro vive nessa situação limítrofe. A questão não é se aconteceu ou não aconteceu. A questão é se eu sou simpático a isso ou não sou simpático, né? Isso é conveniente para mim, por uma questão ou outra, eu tenho afinidade com isso, né? Então, isso vale, senão não vale. Tá, mas é um fato. Os meus colegas da universidade ficam loucos, né? As pessoas ficam discutindo fatos, mas claro, inclusive na filosofia nós já sabemos que não existem fatos do ponto de vista epistemológico, mas vamos ficar no plano da cultura brasileira. Aqui não há fatos. Aqui há eventos, né? Eventos. O que realmente aconteceu. Ninguém sabe o que realmente aconteceu. Então não existe fake news. Existe um aproveitamento tecnológico que amplia essa capacidade de convencer as pessoas, né, do que aconteceu ou não aconteceu. Você usa propaganda, mas essa base, e por isso talvez no Brasil isso seja um problema político tão grande, a base cultural da crença, né, na propaganda, na questão da simpatia, no como você é tocado emocionalmente pela propaganda, é uma base cultural excelente para isso, porque nunca houve aqui no Brasil, né? Eu até digo que o Brasil é um país que não tem história, né? O que é a história? É uma sucessão de eventos, um conectado com o outro, né? Um conectado com o outro. Palavras do Roger Bastide, um sociólogo francês que morou no Brasil muitos anos, né? Ele diz que no Brasil, quando você se desloca de sul a norte, você se desloca no tempo, você não se desloca no espaço. Então, você vai regredir no tempo, né? Você está no século XXI, você entra no século XX, XIX, XVIII, XVII. Quer dizer, o Brasil não tem história, é uma justaposição de momentos diferentes. Isso não consolida uma narrativa contínua de progresso, né?
A mesma coisa com a realidade. O que é real no Brasil? Tudo pode ser real, né? Tudo pode ser real. É sério, eu às vezes fico em dúvida, isso que eu estou lendo é uma brincadeira do sensacionalista, é uma ficção deliberada para tirar sarro ou é uma reportagem? Eu não sei. É sério, tente adotar um ponto de vista isento e faça essa análise. Às vezes você vê a manchete, mas isso aqui é do sensacionalista, né? Aliás, o governo Bolsonaro inteiro parece, se você assiste o vídeo da reunião ministerial, aquela que foi divulgada pelo Supremo, você fica perguntando, isso aqui é uma reunião? Não, eles estavam brincando de uma reunião. A reunião que vai tratar dos interesses do país aconteceu antes ou vai acontecer depois. Essa aqui é o coffee break, né, em que cada um fala qualquer coisa desconectado do interesse do país, desconectado do que o outro diz, né? O presidente tentando garantir que é presidente, que ninguém obedece a ele, que ninguém respeita a sua autoridade, que ninguém lhe dá informação, e os outros, cada um fala uma coisa diferente, né? Parece reunião de departamento na minha universidade, né? Não tem nem pauta, entendeu? É um negócio louco. Não há realidade, é verdade. De novo, essa ideia da falta da subordinação. Quando você tem uma pauta, as pessoas se subordinam. O assunto é qual? Agora, é este, né? Eu estou cansado de fazer o teste. Eu faço de conta que estou indo tomar um café e digo durante a reunião, nós estamos falando do quê? A pessoa me olha assustada e diz, não sei, né? Não sabe do que está sendo falado, né? E, claro, com a questão da tecnologia, esse efeito digamos assim, de falta de substância da realidade, né? De falta de consolidar uma história, consolidar coisas que aconteceram, ele diminui, porque tudo é instantâneo. Tudo pode ser questionado. Você pode criar uma versão que apela para a emoção das pessoas, para as pessoas, né? E que distorce o que você chama de fatos, né? Mas o Brasil, eu acho assim, a manifestação cultural que é típica do Brasil nesse sentido é a telenovela, né? A telenovela é uma fábrica de ilusões, né? Esse é o título de um diretor de novela, fábrica de ilusões, né? A TV Globo é uma fábrica de ilusões que exportou, não sei se exporta, mas exportou. Isso é uma grande mercadoria de exportação é a telenovela, porque nós sabemos brincar com a ficção, né? Nós somos, né? Não há distinção entre realidade e aparência, entre o que é ilusório, o que é verdadeiro, o que é fatual e o que não é. Então, é fake news. Os caras estão nadando de braçada, estão inventando um monte de coisa, de propósito com interesses políticos. Agora, o Brasil é um país em que a realidade e a ficção não se separaram, né? A verdade é essa. Não se separaram, né? Não tem como você separar a realidade e ficção no Brasil, né? Agora, os historiadores que devem ficar totalmente malucos e perplexos com isso, mas não há. Que história você conta? Bom, hoje a gente já sabe que toda a história tem um interesse, que essa condição da pós-modernidade bagunçou ainda mais as coisas. Porque você podia dizer assim, não, esse historiador, ele tem compromissos com a esquerda, é por isso que ele está contando essa história. Bom, hoje todo mundo sabe que todo mundo tem compromisso com tudo. Então, tudo é suspeito, né? Ou seja, o que pode ser crível, né? Eu tenho pessoas, por exemplo, né, que eu até respeito intelectualmente, que elas têm a tese que o governo Bolsonaro é caótico para gerar caos, né? Quer dizer, até a confusão do governo Bolsonaro, sua incapacidade gerencial, é tido como virtude maquiavélica, né? Quer dizer, você pode ler as coisas assim, quer dizer, só a atrapalhação administrativa, né, pode ser lida também como sagacidade política, né? Entende? Quer dizer, é difícil, né? O país não permite essa separação, a verdade é essa. Entende? Então, fake news. Para mim não faz sentido, porque o país é poroso, né? A realidade é porosa, então... O único problema dessa tese, Rony, é que a gente não derruba mais o Bolsonaro pelas fake news desse jeito. Podemos derrubar pela fake news. Não, pela fake news não. Podemos derrubar por uma... Depende da capacidade performática do ator dramático, né? Você pode criar uma situação dramática em que
que na verdade está se criando, que a população, a opinião pública se vire totalmente contra ele, que ele se torne antipático, inclusive onde o Congresso não tem mais nenhum interesse em mantê-lo, apesar dos cargos que estão sendo loteados. Quer dizer, veja só, a opinião pública é baseada em quê, né? Hoje em dia, com esse negócio da tecnologia, a influência enorme, né? Apelo emocional, né? Daqui a pouco desanda a questão do reconhecimento pouco público que ele tem, pouco em termos, né? Porque é incrível, isso é uma coisa absurda. Se nós fôssemos avaliar do ponto de vista da coerência, o Bolsonaro, a última pesquisa do Datafolha que eu vi, 27% da população aprovava o desempenho pessoal dele com relação à pandemia. Que desempenho? A omissão é um desempenho, né? 27%. A falta de desempenho pessoal com relação à pandemia é aprovada por 27% da população. Mas isso aqui é interessante, olha só, 27%. E aí você não pode chamar 27% da população de burro, porque isso não faz sentido, a menos que você seja ingênuo. As pessoas têm uma lógica, elas estão seguindo uma lógica. Não é a lógica com a qual nós estamos trabalhando todos os dias, né? Essa lógica não é, mas tem uma lógica, 27% da população apoiando o desempenho pessoal do presidente durante a pandemia. O que ele faz? Ele ignora a pandemia, né? Então isso tem uma lógica. As pessoas se identificam com esse tipo de postura, né? Elas se identificam com... Não é uma pandemia. Isso é uma gripezinha, né? Pronto. Eles se identificam com isso. Até alguém da família morrer, ou o próprio cara ser internado e passar muito mal numa UTI, como tem sido vários exemplos aí. Pois é, mas aí é o argumento, não é um argumento racional, é o argumento da experiência, é aquilo que o brasileiro também tem apego, né? É a lógica da proximidade, né? O Bolsonaro é o protótipo disso. Ele vai numa universidade que trabalha com grafeno, aí ele começa a dizer que o grafeno, ele ignora milhares de pesquisas promissoras de outras universidades, porque ele não se dá o trabalho, mas como ele foi lá e viu o tal do grafeno, ele acha promissor, ele sai falando disso. Não sei por que ele simpatizou, porque esse é o termo, com a cloroquina. Ele simpatizou com não sei quem, e torna o cara ministro. É a lógica da cordialidade e da proximidade, né? Ele só avalia aquilo que ele viu, que ele cheirou, que ele comeu, né? Ele não tem condição de ler uma estatística e tomar uma atitude fundamentada num argumento puramente racional. Ele precisa experimentar. Se ele não foi lá e comeu o pastel, não dá para saber como se pronunciar a respeito. Quer dizer, é tudo... Quer dizer que o brasileiro, além de insubordinado, é sensorial. Emocional. Sim, a lógica da proximidade, mas né, o Buarque de Holanda falou no homem cordial, né? O homem cordial não é o homem amável, é o homem que é guiado pelo coração, né? Coração, as emoções, né? Nós pegamos as pessoas que vêm no Brasil, às vezes se assustam, né? De países europeus, principalmente do norte, com o negócio do toque, né? Da proximidade, né? Dessa relação que nós consideramos uma virtude brasileira, né? Essa coisa da proximidade. Agora, não teria uma contradição aí, Rony? Porque assim, assim, ao mesmo tempo que é uma proximidade, é uma proximidade que não se compromete, né? Ou seja, a impressão que dá, escutando a tua fala, é que o brasileiro experimenta uma situação, mas não é que ele está ali nela de forma plena, a ponto de reconhecer suas limitações, né? Ou seja, diante de qualquer problema ou frustração, ele parece que ressignifica aquela situação. Assim, não, eu não estou tendo um problema. Na verdade, eu não dei mal. Né? Volta por cima. Alguém que... Eu que deixei o cara se dar bem, né? Ou seja... Não, assim, ó, a gente não pode confundir essa coisa. Inclusive, o Buarque de Holanda, o Sérgio Buarque de Holanda, depois fez um pós-fácil, o livro Raízes do Brasil, para comentar essa questão da cordialidade, porque era entendida como simpatia, né? Cordialidade não é isso, não. Cordialidade é ser movido pelo coração. Então, por exemplo, quando você está, digamos, de boa, você está sendo simpático com alguém, tudo bem. Agora, quando você está sendo violento e você se move pelo coração, a violência é muito pior, porque você não tem nenhum filtro racional, né? Então, as pessoas têm essa... Por exemplo, a escravidão no Brasil, né?
as pessoas acham que, em função dessa teoria da cordialidade, que a escravidão foi amena no Brasil. Pelo contrário, a escravidão foi terrível, justamente porque os senhores são movidos, como brasileiros, são movidos pelo coração. Então, a ira é ira pura. Você lê, por exemplo, processos que chegaram à justiça, os poucos que chegaram à justiça, os depoimentos da condição dos escravos que eram agredidos pelos senhores de engenho, pelas senhoras de engenho, que eram terríveis, né, por ciúmes, por exemplo, a pessoa chega em frangalhos, né, chega desumanizada, porque a violência era terrível. Não pense que a cordialidade, essa lógica da proximidade, não tem a ver com ser simpático, né? Tudo é proximidade. Então, qualquer gesto que você faz, ele é pessoal, ele é a meu favor ou contra mim. Se eu interpreto que é contra mim, a antipatia está dada. Não há muito filtro racional, não há muita consideração pela justiça, né, como um bem independente. Pelo contrário, a escravidão brasileira é prova disso. Quer dizer, a cordialidade não significa amenidade no trato, significa que as coisas são levadas pela emoção, né? Pela emoção. A emoção, quando você, digamos assim, está de boa, você é simpático, ela é positiva, mas quando você está irado, a emoção chama-se violência, né? Então, por exemplo, a violência no Brasil, ela precisa só de um pequeno palito de fósforo para estourar. Assim, é uma violência cotidiana, né? Você tem poucas revoltas populares com propósitos políticos, né? Mas você tem muito assassinato à ponta de faca no bar, você tem gente matando o outro e botando fogo, não se sabe por quê, botando fogo em mendigo, que é uma violência pior que essa, uma pessoa indefesa que você não conhece, que não pode ter lhe feito mal algum, né? Você destrói vidas humanas, né? Você mata para roubar um tênis, quer dizer, isso só no Brasil existe, né? Essa violência gratuita. Por quê? Porque é cordialidade, isso é cordialidade, né? Então, às vezes, alguns teóricos até falam na amenidade da escravidão brasileira. Não há condições culturais para você ter a escravidão amena no Brasil. A escravidão foi terrível, porque a cordialidade tem essa implicação, né? Pessoa movida pela emoção, ela pode ser terrivelmente violenta, né? A princípio, claro, digamos assim, a amizade é fácil, tal, ela é fácil, mas ela se desmancha rapidamente também. Quer dizer, o vínculo ele é tênue, né? Ele é superficial, nós diríamos, numa lógica tradicional, porque não há profundidade, né? É uma grande superfície em que as emoções se acomodam, né? Enfim, mas aí nós podemos entrar em outras discussões. Mas essa questão, por exemplo, de pensar que o brasileiro é simpático é um equívoco tremendo, né? Tem umas questões no chat, Rony. Aqui o Ótimo. Auri coloca assim: Jorge Amado diz por um dos seus personagens que para fazer revolução na Bahia é preciso ser marxista, leninista e ubandista. Daí, como fazer uma filosofia tipicamente brasileira, né? Uma outra pergunta também. Só revolução na Bahia, de jeito nenhum, até porque tem que parar. Tem o Carnaval, depois tem o São João. Não vai acontecer nunca uma revolução na Bahia. Eu moro na Bahia e não vai acontecer nunca, né? Agora, claro, veja bem, ser marxista e umbandista, isso é tipicamente baiano brasileiro, né? Quer dizer, você justapõe elementos diferentes, né? É isso que eu estava dizendo com relação à religião, mas você também justapõe coisas que são incompatíveis se você toma as coisas de um ponto de vista tradicional, né? O Marx dizia, a religião é o ópio do povo. Ué, mas como é que o cara pode ser marxista e umbandista, então? Porque ele só dá uma cheiradinha no final de semana, né, do ópio, né? Só fuma o ópio no final de semana. Enfim, é o que nós chamamos da justaposição desses elementos, né? Eles são elementos fragmentários, cada um combina a seu bel prazer, desde que isso mantenha a sua condição de eleger o fragmento que você acha mais interessante dentro daquela circunstância, né? Outra questão colocada é no momento atual. A pergunta, eu não entendi. Ele fez um comentário sobre Revolução na Bahia. Mas tinha uma pergunta também? A pergunta é como fazer a filosofia tipicamente brasileira. Isso. Desculpe, eu deixei passar. Cara, a filosofia tipicamente brasileira é fácil. O Brasil está aí. Você é filósofo, né? Ou você filósofo no sentido não no sentido acadêmico do termo. Você pensa a sua realidade, né? Você pensa a sua realidade. Aí você tem que ver como você pensa a sua realidade, mas
Não tem mistério, não. O Brasil está aí, está disponível, né? Está faltando gente que tem interesse em pensar o Brasil, né? Agora, isso não significa também que nós vamos gerar uma coisa que seja filosoficamente inovadora. Não tem nenhuma garantia disso, né? Talvez o tipicamente brasileiro aí seja um otimismo da parte do nosso colaborador aí, né? Mas porque você não tem garantia de nada, né? Tipicamente brasileira. Bom, a gente tenta pensar, eu tenho tentado fazer isso nos últimos anos, né? Colocar o Brasil como objeto de interpretação filosófica, né? Não sei se isso é tipicamente brasileiro, né? Aí teria que ver o que é tipicamente brasileiro, enfim. O que mais? Outra pergunta é, no momento atual, no Brasil, a televisão do Bispo Edir Macedo está apresentando a novela Apocalipse. Nos Estados Unidos, Trump vai a uma igreja e defende a ordem divina e se diz seu representante. O que isso significa no mundo atual e como a filosofia pode permitir o entendimento desses simbolismos? Olha, é uma pergunta sobre, digamos assim, o contexto internacional, né? Olha, você tem aí aparentemente uma onda conservadora muito grande, alguns tipos de fenômenos populistas que nós pensávamos que eram coisas do passado, né? Por que isso acontece? É difícil saber, ainda é difícil saber. Eu já ouvi algumas explicações, né? Uma explicação que eu achei, particularmente, que eu achei interessante, pode não ser a verdadeira, talvez outras melhores ainda não tenham chegado ao meu conhecimento. Tem uma questão prática, econômica, né? O Felipe falou que tem alguns economistas aí nos acompanhando, que pode ser decisiva. É uma análise, por exemplo, dos ganhos de produção nas últimas décadas, nos países civilizados, né? Durante o período industrial, basicamente, início do século XX para frente, para cá, os ganhos eram grandes, então você podia incorporar massas de população, né, em número expressivo, e essas pessoas adquiriam acesso à riqueza e tal. E que esses ganhos, apesar dos nossos avanços tecnológicos, esses ganhos têm caído, né? Então, obviamente, você não pode incorporar tanta gente ao acesso à riqueza, você não pode distribuir riqueza tanto. E quem tem não quer abrir mão do que tem. Então, quer dizer, talvez essa onda conservadora tenha uma explicação econômica, né? A riqueza é menor, né? Agora, também você vê a interferência dos processos que não são produtivos, a especulação exagerada, os ganhos do capital financeiro, que pode desequilibrar qualquer processo produtivo, de qualquer país, inclusive. Enfim, aparentemente, a instabilidade, que é uma condição cultural típica da pós-modernidade, esse momento que nós vivemos, eu estou falando no ambiente internacional, né? Isso claramente pode gerar uma onda conservadora, né? As pessoas começam a perder referências, né? Referências que estruturavam a sua vida no passado começam a não fazer falta, começam a não fazer mais sentido. Então, claro, uma reação conservadora é esperada nesse ambiente, né? Porque a pessoa, diante da perda de referência, pode se dizer, opa, não, eu quero permanecer acreditando em algumas coisas básicas, né? E essas coisas viram objeto, então, de um cuidado especial, crenças do passado, que já não fazem mais sentido, mas que as pessoas, né? Eu não sei, nos Estados Unidos isso é muito interessante, porque um personagem como o Trump parecia uma figura quase impossível no ambiente americano há uns anos atrás, né? E ele está aí, é presidente, né? Enfim, é difícil saber no ambiente internacional, né? Mas eu acho que claramente nós vivemos uma onda conservadora, né? Agora, não acho que a onda conservadora do Brasil, esse momento, tenha muita afinidade com o ambiente internacional, né? Não acho isso, não. Acho que isso tem a ver mais com a nossa base cultural mesmo, né? A personalidade do presidente atual, ela é muito, digamos assim, ela emana muito claramente do ambiente cultural brasileiro, né? O Bolsonaro não é uma surpresa, claro, é uma surpresa como presidente, mas a figura, né, esse tipo de gente é esperado aqui mesmo no Brasil, né? Não é um absurdo, né? Ele não é um personagem atípico, ele é um personagem brasileiro, né? Inclusive vai ficar na história, né? Folclórico, as tiradas, essa coisa sem sentido, né? Uma certa, né? Não leva nada a sério pelo jeito, né? Enfim.
Eu acho que esse governo conservador do presidente Bolsonaro não tem afinidade nenhuma com o que acontece no mundo de matriz europeia, né? Americano, europeu. Não tem muito a ver com isso, não. Se a gente pensar que a Regina Duarte estava há pouco no governo, a gente pode até pensar que é uma extensão da novela aí, né? Mas... uma... Aliás, o papel dela no ministério foi muito ruim, né? Ela fez papéis bem melhores, né? É verdade. Bom, que mais temos aqui? Se considerar... Bom, daí depois tem aqui, entrando no futebol, a dúvida afinal, o Grêmio tem ou não Mundial, né? E que esse... É questionável. É questionável. Como nessa coisa de reinventar o passado. Né? É questionável. O passado está à nossa frente. Então, nossos nomes são diversões substantivas para desmerecer o título do Grêmio, né? Aí tem que ver como é que vão criar uma versão boa o suficiente para derrubar o Grêmio do... Mas é possível. Isso aqui é o Brasil. É possível. Daqui a pouco descobrem que houve um suborno, um árbitro, não naquele jogo, mas e o árbitro que apitou interferiam em resultados e anulam todos os resultados desse árbitro e aí anulam o título do Grêmio. Você vê que eu já criei uma alternativa possível, um caminho promissor para os colorados. Desejo sucesso. Eu estou fora, não vou participar dessa empreitada, mas eu desejo sucesso. Tem o comentário do Luiz Marcelo dizendo que o Bolsonaro parece ter saído das histórias do Nelson Rodrigues, né? E a pergunta do Josué, que insiste... O sadismo, sem dúvida, né? O sadismo sim. O sadismo está claríssimo, né? Durante a pandemia... E a pergunta do Josué, que insiste na Revolução Brasileira, né, Josué? Coloca assim, se considerarmos que a esquerda festiva abarca um largo espaço do campo progressista, poderíamos pensar numa revolução festiva? Como organizar esse povo insubordinado? Bom, vou começar pelo final. Organizar um povo insubordinado é uma tarefa desnecessária, né? Nós vamos acabar nos tornando assim moralistas, né? No sentido de que transformar as pessoas no que elas não são, tentando... É aquela figura do profeta barbudo, né? Barbudo pregando no deserto. Literalmente seria pregar no deserto sem ninguém por perto, né? Porque não funciona, né? Você até consegue seguidores, mas a sua mensagem vai ser deturpada e você não vai chegar onde... Porque o ambiente cultural, olha só, eu acho, como eu disse, o ambiente cultural ele tem uma certa flexibilidade, mas ele também não sai do trilho. Ele tem uma certa... Você propor coisas como aquela crítica que eu disse, aquela crítica descontextualizada, a distância cultural é muito grande. Então, a mensagem chega, as pessoas ouvem, alguns se convencem, mas na hora da prática, aí, cara, a coisa vira Entende? É muito perigoso isso. Nós vimos no século XX essas tentativas de conduzir o povo para um mundo melhor, essas tentativas de administrar a sociedade, até do ponto de vista biológico, né? Quer dizer, essa ideia de que há uma certeza e você seguia por ela e as pessoas vêm atrás, é muito perigosa, né? Eu não sei, eu tento eu tento evitar esse negócio, esse caminho, a proposição de soluções nesse sentido, mas não porque algumas não me ocorram, mas eu, na verdade, tenho medo. Tenho medo de que alguém pretenda um dia colocar alguma coisa disso em prática e vai dar tudo errado, né? Porque isso, a cultura tem um trilho, né? Se você força a curva para que o ônibus, né, o trem vá na direção que você quer, ele vai descarrilhar e vai ser um acidente terrível, né? Então, eu acho assim, ter sonhos mais modestos talvez seja uma boa atitude para um revolucionário, né? Sonhos mais modestos, né? Eu sei que é um pouco de água fria na fervura dos revolucionários, mas olha só, né? Nós tivemos na década de 60 um grande movimento de esquerda que estava voltado para conscientizar as massas, né? Tinha essa proposta, tinha os centros populares de cultura, tinha uma estrutura, né? E no final isso não, né? Claro, são experiências históricas. Você pode entender que isso inclusive
um fator a mais para as pessoas se envolverem numa possibilidade de revolução agora. Mas o brasileiro não é feito de... não é talhado para mudanças drásticas, rupturas, né? Ele faz o jogo de cena, ele briga muito, mas é um jogo de cena, as coisas, a nossa tendência política é de acomodação, né? É de conciliação, inclusive de coisas contraditórias, né? Enfim, se você vê aí as alianças dos últimos anos dos partidos, não precisa dizer, vocês conhecem o ambiente de conciliação brasileiro, né? Então, revolução soa como uma ideia de ruptura que eu acho pouco viável no Brasil, né? Mas também não tenho nada contra, eu até tenho umas ideias aí, né? Mas não divulgo não, porque eu tenho medo que algum revolucionário tente colocar em prática e dê tudo errado. Então... Rony, vamos lá, Luiz Marcelo, ele parece que incorpora aqueles caboclos pesados. Bolsonaro deveria ir à Universal para passar por uma sessão de descarrego, quem sabe funcione. É aqui mais na religião, né? O Marcos Alcir. Mas o problema é que as pessoas tomem consciência da situação em que estão, saírem das presas ideológicas. Não seria essa a tarefa primordial, ajudar a elevar a consciência do trabalhador, das massas? Não se trata de insubordinação das massas, e sim alienação, não é? Conscientização de classe? Seria insubordinação ou alienação, né? Como separar esses elementos nessas análises aí, Rony? Pois é, mas é um pouco isso que a gente está falando, né? Olha só, se você acredita que as massas estão alienadas, é porque você sabe como é, o que é a desalienação, o estado de desalienação. Quer dizer, as pessoas estão em ilusão, numa espécie de existência ilusória. Você vai mostrar a realidade para ela. Eu não tenho realidade nenhuma para mostrar, então, com relação a isso, agora, quem acredita que tem uma tarefa dificílima, porque eu acabei de dizer, olha, o Brasil é um país que não separa ilusão de ficção. Então, quer dizer, sequer a separação é feita, né? Então, não é nem a questão de qual é o caminho para a realidade, a questão é como a realidade é viável aqui, né? Se é que nós vamos começar do começo. A realidade é viável no Brasil? Há uma realidade? Eu acho que não tem sido, né? Desculpa, isso não é uma brincadeira com os conceitos de realidade. Estou falando sério, né? Não há distinção entre realidade e ficção, como eu disse antes. Então, você vai tirar a pessoa da ilusão e levá-la para a realidade, mas ela está na realidade, né? No que ela entende por realidade, né? Não tem como, né? E, de novo, é aquele risco do moralismo, né? Você sabe que é certo e você vai conduzir as pessoas para um estágio de consciência mais elevada, mais crítica, sem ideologia, né? Eu acho que o século XX nos ensinou algumas coisas que nós não podemos perder de vista, né? Esses processos causam muito sofrimento, né? Talvez alguém julgue que causa sofrimento, mas também diminui muito o sofrimento. Bom, aí tem que botar as coisas na balança, né? É um caminho pelo qual eu não me arrisco a enveredar, porque eu acho que é muita responsabilidade você assumir que, pelas suas ideias, pessoas podem sofrer, né? Então, pelas suas ideias, não por circunstâncias sociais, né? Não, por suas ideias, né? Então... E como é pensar, Rony, a gente está vendo esse episódio aí do George Floyd nos Estados Unidos e a mobilização que, pelas imagens que chegam para a gente, pelo menos, aquilo ali dá uma balada naquele sistema lá, né? A ponto de na corrida presidencial, isso daquele país ser jogado como algo que pode equilibrar, né? E aqui parece que, para uma parcela da população, o racismo nasce com o episódio do Floyd, né? Ou seja, isso que a gente está vendo aqui é mais um modismo, é uma conveniência dessa característica brasileira de estar sempre olhando para fora e aí reproduz aqui sem experimentar aquilo? Ou como é que a gente pode explorar essa repercussão aqui dentro, né, para a questão do racismo? Olha, as pessoas se emocionam, são tocadas, né? Nós acabamos de tratar dessa questão da emoção, né? Elas são tocadas de maneiras diferentes
né? Agora, a experiência típica do brasileiro, eu uso essa imagem no livro, né? Cara, isso tem a distinção entre uma experiência profunda e uma experiência superficial, já tem uma certa marcação negativa do lado da superficialidade na nossa tradição intelectual, né? Mas se você entender que a psique do brasileiro é uma grande superfície e que não há profundidade, e que isso não é um problema, isso não é um problema moral, não é problema, é uma experiência distinta. Então, por exemplo, as coisas, elas, digamos assim, esse tipo de experiência chocante é uma novidade, não é? Ela é interessante porque ela desperta as pessoas, né? Isso toca as pessoas, mas a durabilidade exige profundidade, exige que você mantenha uma mesma linha de ação, consciência política, por exemplo, no caso do racismo, de longo prazo. Isso nós somos carentes no Brasil. Nós tivemos recentemente eventos muito piores, né, de assassinatos pela polícia, muito piores que esse americano. Por que esse nos toca? Porque a mídia veicula, porque nos Estados Unidos a opinião pública, que é muito forte, né, que é diferente do que nós temos aqui, ela se manifesta, né? Enfim, ela faz diferença na política. Então há uma espécie de contaminação do ambiente internacional pela nossa recepção. Agora, repito, a nossa recepção ela se dá num outro patamar. Não espere, por exemplo, uma conscientização política em função de um evento americano. Eu estou dizendo uma conscientização política no sentido profundo que nós entendemos. Uma conversão política das pessoas em função desse evento ou de qualquer evento no Brasil. Tradicionalmente, a nossa experiência nós nos emocionamos com esses eventos. Eles mantêm a nossa atenção por um tempo. No mês seguinte, é outra história, é outra experiência, né? Há uma ondulação constante, é uma psique que é rica na sua superficialidade, mas não há aprofundamento de princípios, não há uma conversão, porque não há um sujeito aí que altera a sua perspectiva de ler o mundo e alinha, por exemplo, a sua ação política com relação a essa convicção, né? As convicções nesse sentido, elas ondulam ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, eu não creio que isso vai mudar nenhum tipo de movimento ou vai consolidar um movimento antirracismo no Brasil, né? De novo, né? Mas não acho que isso seja um problema, não estou dizendo que isso é um defeito do brasileiro, né? Isso é uma característica cultural nossa. Entende? De um ponto de vista tradicional, você diz, poxa, mas então isso não vai alterar as relações políticas no Brasil? Acho que talvez um pequeno grupo possa se mobilizar e fazer diferença no futuro, mas para a grande maioria da população, não. Isso é uma emoção, esse evento é uma emoção corriqueira, né? Ao longo do tempo ela vai se dissolver, né? E vai ser substituída por outros eventos que vão ser significativos, né? Você vê, às vezes, que mas isso já é típico, inclusive, da mídia internacional, né? Alguns eventos que você analisa racionalmente, até do ponto de vista estatístico, você diz, tá, mas isso não tem sentido, por que as pessoas estão tão movidas por isso? Né? No Brasil, isso é muito maior, porque a emoção fala mais alto, então tudo depende de como isso é apresentado, né? Claro, uma morte de um ser humano dramática como foi a do Floyd é uma coisa que deveria realmente tocar qualquer ser humano, mas com relação aos efeitos políticos disso no Brasil, não tem muitas ilusões, né? Coisas muito piores têm acontecido no Brasil, né? Muito piores, né? Como é que você assassina um cidadão na frente de uma criança com 70, 80 tiros? Que não cometeu crime algum, que não é fugitivo da polícia, que não... Né? Bom, uma história a mais daquelas do Rio de Janeiro, principalmente, em que a truculência policial é conhecida, né? Mas em outros lugares do Brasil isso também acontece, né? Mas eu não creio que isso isso é um pouco de mídia, um pouco de cultura brasileira, dessa receptividade típica, né? Não acho que a gente leva assim... Claro, coisas exóticas sempre são mais chamativas, né? São mais brilhantes, né? E a sua aparência são mais interessantes do que o nosso cotidiano violento, né? Enfim, o nosso cotidiano violento a gente acha que é feio, né? A gente nem gosta de ver notícia de tanta violência, né? Até o Josué coloca aqui que essa tese da superficialidade é quase como dizer que essa realidade é tão dura que ser superficial é uma forma de ir levando. Poderia não sei se... Não.
Mas não é, não é. A realidade não é dura, a realidade não existe. Aqui a realidade não existe, tá certo? Não é, a realidade não existe, né? Nós não estamos condicionados por realidade nenhuma, né? Tem uma frase muito interessante, né, que eu coloquei epígrafe de um capítulo do meu livro Apresentação do Brasil, nada funciona. Falando sobre o Brasil, nada funciona, mas tudo é possível. Não funciona justamente porque tudo é possível, porque as regras não estão consolidadas, se é que elas vão se consolidar, né? Tem um regramento, mas também ninguém obedece. Então tudo é possível. Então é um mundo de novidades permanentes, de outras maneiras de fazer as coisas, ilegais, não interessa, né? Outras maneiras de fazer a coisa. Não é o brasileiro é conhecido pela criatividade, né? Por ter soluções inovadoras para as coisas, subitamente, com pouco recurso, porque essa é a nossa condição de existência, né? E inclusive eu falo no livro de uma tecnologia lúdica, né? Uma maneira de transformar o mundo que é mais uma brincadeira com o mundo, né? Então não tem realidade dura no Brasil, não. Não existe realidade, muito menos dura. Nós seríamos uma corpos translocados que recebem sensações? Oi? Seríamos corpos translocados, assim, que experimentamos sensações? Não, isso tem uma conotação sexual muito grande, assim, corpos translocados. Não, eu não diria isso. Veja bem, a realidade, pensa o seguinte, né? Eu me referia a isso com relação à questão do Neymar e do Mourinho, né? Pensa que uma coisa é você experimentar a realidade como um dado externo. A realidade é o que aparece, está na sua frente, né? Outra coisa é você pensar que a realidade depende do seu desempenho, do que você faz. Ela resulta daquilo que você faz. Ela não é um dado. Ela é feita e produzida por mim, né? Tem uma realidade? Eu vou fazendo uma realidade, né? Mas ela não é uma realidade dura, né? Em função do meu comportamento, de como eu me posiciono no mundo, de quem eu convenço, a realidade se cria, né? Da minha capacidade de atuar no mundo, ela se cria, ela se plasma, mas ela não é um dado, né? Inclusive, coisas que aconteceram, eu posso alterar, né? Nós fazemos isso, né? No dia a dia, nós inventamos uma versão um pouquinho diferente, que nos beneficia, né? Ao jeito de ser rigorosos, né? No tratamento dos que nós chamamos dos fatos, nós preferimos uma versão que seja positiva para nós, para a nossa personalidade. Quer dizer, é só duas maneiras de entender a realidade. Eu sei que talvez não dê para entender muito bem isso aqui, uma exposição oral tão rápida, mas pense nisso, né? Não é que a gente seja translocado, não é nada disso. É só que a realidade depende daquilo que você faz. Ela não é uma coisa externa que se impõe. Você não tem que fazer reverência à realidade. Você tem que atuar para que ela seja favorável a você. Né? Então, essa coisa de que o brasileiro sempre dá um jeito, quer dizer, ele atua e molda a realidade, né? Mas ele não transforma o mundo numa outra coisa, entende? Essa ideia de transformação da realidade não tem a ver com isso. Tem a ver de se adequar às circunstâncias, remar a favor da maré, né? A gente diz dar a volta por cima. Dar a volta por cima não é resolver um problema, é contornar uma situação adversa, né? É dar uma gingada e sair do apuro, mas não porque você resolveu o problema, você evitou o problema, né? Você contornou a dificuldade. Então tem uma lógica diferente, que a sua atuação é essencial para desviar, né? Você desvia, né? Perfeito, Rony. Nós vamos chegando para o nosso final aqui, Rony. Então, eu queria primeiro te agradecer aí a tua participação, tua presença, renovar novamente aí o agradecimento para os colegas que participaram aqui desse nosso bate-papo, dizer que vai ficar no site, então, essa nossa conversa, vai ficar à disposição, e eu vou passar para o Josué fazer uma saudação também, e depois creio que o Josué vai passar para fazer uma última fala aí. Josué, é contigo. Então, obrigado, Rony, por ter aceito mais uma vez aí o nosso convite e tal. É importante a gente poder trocar ideias com alguém de uma área tão diferente da nossa atuação. Afinal, nós atuamos aí no controle externo, né, da administração pública. E o que nos move com esses encontros é procurar entender a realidade que nos cerca e ver em que medida
a gente pode atuar nela ali adiante. Essa realidade que tu acabou de dizer que é bem movediça. E eu vou aproveitar também para fazer um convite para quem está na sala, né? Para o encontro da semana que vem, nós vamos tratar da crise financeira do Estado do Rio Grande do Sul, em especial o desempenho da arrecadação do Estado frente à pandemia. A gente vai ter conosco, na terça-feira que vem, a partir das 17 horas, um colega do Sindifisco, Sindicato dos Auditores Fiscais do Tesouro do Estado, tratando do desempenho da arrecadação do Estado, que foi bastante atingida pela pandemia, né, a ponto de que o salário de abril dos colegas do Poder Executivo só foi quitado hoje, a partir do recurso que veio do governo federal para auxiliar os estados e municípios aí com a pandemia, né? Então, um tema importante aí para a gente conversar. E deixar contigo, então, as palavras finais aí, Rony. Obrigado mais uma vez pela presença. Tá bom. Bom, olha só, como vocês acabaram de ver pelo pronunciamento do Josué, um filósofo anunciando que a realidade no Brasil não existe pode não ser a pior notícia das próximas semanas, porque ele vai falar da arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul semana que vem. Pode ser que eu tenha trazido boas notícias para vocês, né? O contexto realmente não está. Pense bem, um filósofo anunciando que não há realidade no Brasil pode ser uma boa notícia. Incrível. Mas é uma brincadeira aqui. Bom, eu agradeço a oportunidade, o Felipe fez contato comigo e fico à disposição. E acho assim, uma exposição oral é sempre uma exposição precária, né? A gente às vezes deixa passar algum detalhe, às vezes a pergunta no chat não foi bem entendida por mim. Enfim, às vezes eu me esqueço mesmo, né? A pessoa faz uma pergunta mais complexa que tem duas questões, eu me perco. A conversa, enfim, oral tem esse problema. Eu queria deixar um agradecimento e também pelo convite, mas também queria lembrar as pessoas que lá no site, eu me referia, acho aqui no início, lá no site da Editora FI, tem uma coleção de livros, né, disponíveis para download, é gratuito. O download é gratuito. Se a pessoa quiser comprar um exemplar, aí tem que fazer contato com a editora ali mesmo, ali se compra. Mas a partir do samba, o samba e a filosofia, aí eu tentei unificar a editora, porque os livros estavam ficando esparsos e livros publicados por editores universitários, é sempre um processo demorado e difícil. Então, os livros estão todos ali numa versão em PDF, é de graça, né? Você pode baixar os livros que você quiser. Se não me falha a memória, tem um livro sobre samba e filosofia, carnaval e filosofia, fazenda e a filosofia, preguiça e a filosofia, tem a apresentação do Brasil, tem um livro chamado Filosofia Brasileira, que é um pouco apanhado, aí inclui livros que não estão aí, capítulos meus de livros que não estão aí, sobre futebol, me esqueço agora, enfim, tem que dar uma olhada lá, mas tem alguns livros, para quem se interessou sobre cultura brasileira e filosofia, tem ali alguns livros, né? Tem um livro que nós lançamos recentemente já sobre a América Latina,